Muito bem-vindos a mais uma temporada, vamos lhe chamar assim para dar o ar que ele merece, do Inequívoco. Este podcast que pretende mostrar tudo ou quase tudo dos bastidores e das pessoas que verdadeiramente fazem o Teatro da Trindade. E nós temos connosco, eu poderia dizer, a alma do Teatro da Trindade hoje em dia. Olá, Diogo. Olá, Margarida. Uma alma já na sua segunda temporada também, porque tu estás num segundo mandato para diretor artístico deste teatro e para cumprires a sua missão. E eu gostava de começar por aí, que é como é que tu sentes, como é que tu vês estes 2 anos que tens pela frente e os 4 que tens para trás, mas como é que é o teu balanço de pôr de pé uma visão para um teatro que sempre teve uma intervenção muito de proximidade com o público, não é? Sim, sabes que o Francisco de Lacerda, meu primo, que originalmente começou o projeto do Teatro da Trindade e que o concebeu e o criou, ele pensou o Teatro da Trindade exatamente com uma vocação muito democrática, muito generalista, para que o grande público, digamos assim, tivesse também acesso à cultura e não fosse apenas uma coisa para elites. E eu revejo muito neste discurso e, portanto, é curioso que 154 anos depois eu aqui esteja exatamente com a mesma premissa, defendendo essa bandeira e essas cores, e todo o nosso trabalho, e quando falo em nosso, falo obviamente de toda a equipa com quem colaboro diariamente, tem sido no sentido de criar uma atividade regular, de qualidade, de proximidade do grande público, mas que não deixe de refletir as grandes questões que a sociedade nos impõe e nos coloca, e enquanto seres humanos, e como é que nos posicionamos na vida, socialmente, politicamente, o que é que no fundo desejamos e como é que podemos evoluir enquanto povo. Há uma série de premissas que são importantes e sobre as quais gosto, obviamente, de refletir e que tenho em consideração quando programo, quando lanço reptos, quando lanço desafios, seja atores, seja encenadores, ou quando eu próprio me proponho subir às tábuas, é com o propósito de poder contribuir para chegar a este objetivo. Tu tens assim um nível de ponderações em que dizes, ok, eu já tenho um check aqui na comédia, tenho um check no pensamento, tenho um check no como é que questionamos a sociedade. Tens esse equilíbrio de alguma forma monitorizado? Sim, não tanto de uma forma tão calculista ou racional como a colocaste, não tenho propriamente assim um quadro, mas deixo que a minha intuição também se vá manifestando. E depois também é uma questão de gerir as oportunidades, gerir as circunstâncias, gerir as propostas que me chegam, gerir uma sensação, às vezes um jantar e estou a falar com um encenador ou um ator e penso, tu se calhar é que podias. Okay. E de repente penso se faz sentido e depois começa a mexer. E gerir também os espaços, não é? Porque tu tens a sala principal e depois tens o estúdio onde tens uma abordagem mais contemporânea, diria eu, mais até provocadora, se calhar. Geres dessa forma, geres por causa do espaço que existe? Naturalmente. É evidente que cada projeto, eu penso, se ele se adequa ao espaço a que se propõe e de que forma é que eu posso ou não potenciar. Há aqui uma premissa que é comum, que são carreiras de longa duração e, portanto, os projetos têm que sobreviver ao tempo. Quero com isto dizer, eles têm que ter capacidade e qualidade suficiente para poder ter uma temporada grande, porque eu acho que o esforço que implica ensaiar, pôr uma peça de pé, tudo que isso envolve, não se deve, para mim, não faz sentido esgotar-se em 2 ou 3 semanas. Que é contrária à tendência atual de haver coisas de muito curtas temporadas, não é? Vocês têm construído aqui uma programação com temporadas... Eu acho que tem que ver com as circunstâncias também financeiras com que nós trabalhamos. Muitas das estruturas que programam 10, 12, 2 semanas, 3 semanas, são estruturas financiadas pelo Estado, com uma dotação orçamental exclusivamente para programação, com uma vocação muitas vezes de serviço público, estamos a falar dos teatros nacionais, os teatros municipais, a Culturgest, a CCB, enfim, eles apostam sobretudo na variedade, na quantidade. Nós aqui temos obviamente uma estrutura que pertence ao Inatel e que está paga e sustentada, mas a programação tem que ser autossuficiente. Ou seja, o desafio aqui é que os espetáculos tenham a capacidade de se pagar a si próprios. E isso
coloca-nos numa situação que a mim me agrada, porque me responsabiliza não só como programador, como encenador, e eu devolvo essa responsabilidade aos nossos parceiros para tentar maximizar os recursos que temos. E é evidente que há uma vertente comercial, mas também há uma vertente de chegar ao máximo de pessoas possível. E o que posso dizer em jeito de balanço é que nós temos conseguido sobreviver, aliás, temos nos portado muitíssimo bem. Não fora a pandemia que nos atacou a todos, não fora a pandemia, os resultados têm sido verdadeiramente fantásticos. Deixa-me só ir aí ao chegar a toda a gente, porque vocês já tiveram também experiências de ir para outros lados, ir para o Porto, nomeadamente com a noite de estreia. Isso é para ti um ponto à partida com que tu planeias, ou não nem por isso? Sim, há evidentemente determinados projetos cujas características propiciam a digressão. Nós não temos uma estrutura humana que nos permita ter várias equipas em permanência. Sim. Portanto, o repto normalmente é os nossos coprodutores, asseguram a parte os nossos parceiros asseguram a parte da digressão. É evidente que vai sempre com a chancela do Teatro da Trindade, Inatel, com o nosso selo de qualidade e enfim, com o histórico que já conseguimos construir, e é uma forma também, obviamente, de os nossos espetáculos chegarem a mais gente e poderem ir às várias zonas do país. Estavas a falar das condições em crise com que já te deparaste, porque tivemos, aliás, nós podemos ter aqui uma revelação de bastidores, porque nós já tentámos um inequívoco. Fizemos-lo de uma ponta à outra. É verdade. Portámos muito bem os dois. Parece que sim. A coisa até se deu. Só que foi entre o primeiro e o segundo lockdown, e tu tinhas toda uma programação que anunciava em conversa e que não podia ir para o online, porque não podia ser revelada, porque não se cumpriu. Esse é provavelmente um grande desafio, que é, tu tiveste não só o Covid, tens agora a guerra também, e acabaste de reagir com um espetáculo solidário, mas vamos primeiro aos confinamentos, que te apanharam a ti como ator no Ricardo III, muito avançado já, e tiveste que parar, e tiveste que reencontrar o ritmo, e tiveste que mudar a programação toda. Quais foram para ti os desafios mais difíceis destas temporadas de Covid? Acho que o desafio mais difícil foi tomar decisões que afetavam a vida de muitas pessoas. Mas eu não tinha alternativa. Eu tinha que parar, e ao parar eu tinha que necessariamente reorganizar toda uma planificação. Porque depois é um efeito dominó, não é? Claro. E eu sabia que ao fazê-lo estava a gerir, ou estava a defraudar muitas expectativas, muitas vidas que estavam organizadas, que contavam com aquele tipo de trabalho e com a remuneração que daí advinha. Isso foi difícil. Do ponto de vista da estrutura, felizmente nós estivemos muito bem apoiados pelo próprio Inatel, que nos manteve e suportou a estrutura sempre de forma ativa e dinâmica, e deu-nos a salvaguarda, a retaguarda, para que pudéssemos agir em conformidade, enfim, tentando cumprir ao máximo todos os nossos compromissos. Uns foram reagendados, outros não se realizaram, mas não deixámos de os honrar. Mas foi difícil repensar tudo do pé para a mão, sobretudo com a dificuldade que é pensar quando é que isto acaba. Não é? Não tens ideia, não há um fim. Não havia luz no fundo do túnel. Mas, para nós, equipa, foi uma enorme ginástica, implicou uma enorme disponibilidade, fosse em teletrabalho, fosse aqui, fosse em horários divididos, alternados, vir ao teatro, vais tu, amanhã vou eu, enfim. Mas isso também nos aproximou. Como toda a gente tiveram como é evidente, mas criámos uma maior proximidade nestas horas de aflição, criámos cumplicidades muito grandes, temos uma enorme flexibilidade e ginástica na nossa capacidade de reagir, para não deixar cair nada e para garantir que toda a gente, pelo menos, se sentia confortável. E o Diogo ator, que estava quase a estrear o Ricardo III e que teve que pô-lo ali em banho-maria durante um tempo, depois tiveste que o recuperar em termos de texto. Sim. Como é que isso foi para ti em termos de experiência? Foi duro. Foi muito duro. O Ricardo estava a ganhar forma e nós já estávamos prestes a estrear e pronto. E aquilo depois foi tudo interrompido. Eu, durante uns tempos, ainda me mantive a passar o texto para não o perder, e a certa altura não se vislumbrava um horizonte, e eu pensei, eu vou desistir. Já estou só a papaguear. E depois, depois tive que o recuperar, e depois finalmente lá estreámos em circunstâncias muito adversas, com 50% da sala e com horários às 10 da manhã, ao fim de semana, e foi completamente atípico. Mais uma vez, nós conseguimos mobilizar enquanto grupo, enquanto equipa. Pessoalmente foi duro.
O personagem já de si era exigente e duro e muito pesado, e eu guardo uma memória estranha daquele espetáculo, porque não sei se porque associo a esse período negro, Sim. mas talvez o meu Ricardo e o próprio... transportasse em si essa carga toda, mas ele deixou em mim um lastro, uma memória escura, que não é muito boa. Não é boa. Não te não apetece... é boa energeticamente. Sim. Eu adorei fazer o personagem porque eu olhava ao espelho e não me conhecia, não é? Eu não, acho que Isso foi um processo muito bom de ver de fora, não é? A tua transformação. a metamorfose, não é? E eu gosto disso, eu gosto de poder surpreender os outros e a mim próprio. Mas a carga que ele transportava em si era pesada. E, aliás, andei vários meses a fazer osteopatia para repor o equilíbrio, porque depois de andar manquinho tanto tempo, o corpo Desequilibrou-se. Desequilibrou-se. Mas o teu corpo é bem tratado, não é? O teu corpo, em geral, tu És tão querida. Não. Vamos lá ao que é que tu fazes. Diz lá. À tua pessoa. Em Diogo, tu tens muito trabalho físico pelo teu prazer, não é? Jogas ténis, montas a cavalo e não só montas, como saltas e competes, e para além disso farás outras coisas que podes ou não aqui partilhar connosco. Não sei o que é que fazes, por exemplo, essa... Tenho cuidado, ou seja, eu tenho uma teoria que de resto partilhei quando fiz o workshop sobre ser ator. Eu acho que um ator é um atleta. Sim. De alta competição. De alta competição. E como atleta que tem que manter o corpo disponível, não tem que estar fit o tempo todo, mas temos que ter um instrumento capaz, com disponibilidade suficiente para reagir aos vários desafios que os personagens vão lançando. Seja um coxo maligno, como era o Ricardo III, seja um ator excessivo, excêntrico, como é o Bernardo. O Guilherme de Andrade. O Guilherme, desculpa. Mas a dimensão, o arcabouço técnico, a dimensão do texto, a capacidade de sustentar e levar uma peça nas costas, implica uma disponibilidade física, de facto, e mental, muito grande, e eu acho que para eu poder dar isso e não ficar absolutamente destruído, eu, Diogo, tenho que estar bem, tenho que estar feliz, e quando não estou feliz, como foi o caso do Ricardo, que eu estava muito ansioso, eu acho que isso se ressente. Estavas angustiado, não é? Angustiado, Pela claro situação em geral. Agora também estou por outras razões, mas sim, estes não têm sido tempos fáceis e nós artistas temos esta capacidade de absorver estas energias e transformá-las em matéria-prima, matéria artística, e é isso que eu tento fazer desde que dos projetos que programo, à forma como piso o palco, à forma como dirijo os atores, porque estamos sempre a transformar a tentar tornar isto um pouco mais luminoso e mais bonito. Então deixa-me ir aos momentos em que trabalhas as coisas. No momento em que estamos a gravar, estamos em plena guerra, com a Rússia cada vez mais agressiva em cima da Ucrânia, e o Teatro da Trindade também reagiu a isso. Mas eu queria antes ir, só para fechar a fase Covid e a fase Ricardo III e tudo isso, na altura em que falámos no tal podcast que mais ninguém viu, a não ser nós, e estávamos entre confinamentos, tu tinhas redescoberto a tua casa, o teu espaço, os teus dias, porque os nossos tempos passaram a ser diferentes. Estavas muito em casa, passaste a reparar em pormenores de casa que não sabias, e dizias: eu acho que vou guardar isto porque eu acho que vou conseguir passar a desfrutar do meu tempo de forma diferente. E na experiência de quase todas as pessoas com quem falo, incluindo eu própria, que também falo comigo de vez em quando, achámos todos imensas coisas que afinal deixámos escorrer entre os dedos. Isso foi assim contigo também? Eu não sei se deixámos, mas a vida voltou a colocar-nos num sítio que nós infelizmente não controlamos. Andamos todos a correr outra vez, não é? E agora, não sei se pelas boas razões, mas eu estou muito assoberbado de trabalho, porque entre a direção do teatro, entre a televisão e depois o próprio palco, eu não tenho um dia de folga. Um único. O que significa que a minha cabeça não desliga. E quando estou a dormir, estou a pensar nas reuniões que tenho que ter, nas coisas que ainda não estão feitas, nos projetos que tenho que fazer. Eu não me estou a queixar, repara, estou só simplesmente a dizer que ao gerir estas circunstâncias todas, eu acabei por me voltar a colocar num sítio onde não posso desfrutar da flor que vejo, do olhar do filho. Quer dizer, eu reconheço tudo isso, mas assim, ao passo é aquela coisa. Ai, meu filho. Não é verdade. Mas tens essa referência, o que já não é mau, não é? Sabes onde voltar se tiveres que ir procurar cá dentro, não é? Sim. Eu quero acreditar que tudo isto não foi em vão. Isto tem que servir para alguma coisa e, portanto, eu guardo ainda muito presente a memória do que foi poder ter outra vez tempo para desfrutar daquilo que a vida
nos proporciona. E essa paz que tu conheceste ali, no meio de outro turbilhão, ajuda-te a suportar a angústia da guerra, hoje em dia? Não, não necessariamente, porque... Não é o mesmo sítio para onde não, tens que fugir não, cá dentro? Não. Eu não consigo encontrar paz neste momento quando penso na guerra, porque para além da situação ser tão absolutamente absurda, não é? Pensar que de repente estamos nisto e que estamos na iminência de uma guerra maior, mais generalizada, enfim, para não lhe chamar uma terceira guerra mundial. Como é que chegámos aqui? Como é que a humanidade permitiu chegar aqui? E sabes o que é curioso? É que, sem que eu tivesse qualquer tipo de dons adivinhatórios, há mais de 1 ano e meio atrás eu senti necessidade de programar o espetáculo que é o Diário de Ana Frank, que é o que vai abrir a próxima temporada. Porque sentia necessidade de voltarmos a falar de assuntos que nos marcaram, que estão tão presentes e que talvez os movimentos de extrema-direita vieram despertar em mim a necessidade de voltar a falar nisto, no que uma menina de 13 anos registrou num diário. Ao espelho para sempre, sim. Porque, enfim, esse testemunho é absolutamente memorável. E eu disse, eu preciso de fazer esta peça, havia uma urgência em mim, longe de saber que estaríamos agora numa circunstância em que outras meninas poderão estar a escrever outros diários com registros absolutamente tenebrosos. Se calhar melhor mudar de assunto, porque já fica muito pesado. Mas olha, então vamos só fechar esse assunto com o espetáculo de solidariedade que vocês resolveram fazer porque sentiram esse apelo da sociedade ou porque tu, na tua visão, achas que é importante ir marcando uma posição perante a sociedade? Não houve nenhum apelo específico, houve um apelo interior. Houve uma necessidade de fazer qualquer coisa. O que é que está ao nosso alcance? E aquilo que está imediatamente ao nosso alcance é o nosso trabalho. Aquilo que podemos oferecer, não é? Aquilo que normalmente vendemos para as pessoas poderem se entreter e divertir. Eu pensei, nós podemos oferecer o nosso trabalho para uma boa causa, criando aqui um espetáculo extra, até um valor mais caro daquilo que é habitual. E se todas as pessoas que, como nós, estão preocupadas e quiserem contribuir, podem juntar o útil ao agradável. E a reação foi incrível, o espetáculo está cheio. Sim. E, portanto, estou muito feliz de poder ter dado esse contributo, que seja apenas uma gota no oceano de um mar de necessidades, mas é o que está ao nosso alcance e, portanto, fazemos-lo com muito carinho e com muito... Porque eu acho que a arte tem esse papel. Não só de agitador de consciências, mas um papel interventivo, político, social, solidário. Nós reconhecemos todos que a cultura teve um papel fundamental durante a pandemia, na forma como nos manteve à tona, como nos entreteve, como nos segurou a identidade das pessoas. E eu acho que não nos devemos esquecer disso, todos, porque e tu fazes muito uma curadoria por atitude, ou seja, tu deste uma atitude ao Teatro da Trindade. E eventualmente essa atitude tem, quando tu falavas há bocadinho, não usaste a expressão democratização da cultura, que eu já te ouvi, mas usaste este descritivo de como quer estar próximo das pessoas e a servir e que toda a gente possa vir num ponto ou noutro. E esta atitude acaba por ser transversal depois quando há dor lá fora, não é? Quando é preciso tomar o que é fantástico, uma posição. O que é fantástico, Margarida, é que para mim ser diretor artístico de uma estrutura, ou do Trindade ou de outra, significa necessariamente eu emprestar muito da minha persona e da minha maneira de estar na vida ao projeto. E do teu reconhecimento? A todos os níveis, como ator, como encenador, como homem. E, portanto, eu não me demito sequer do facto de eu, Diogo Infante, assinar e subscrever as decisões. É a tua cara. É o teu... sem dúvida. É a tradução. Mas aquilo que se tratou, e era isso que eu queria ressalvar, foi mobilizar uma equipa, primeiro da estrutura, para que tivéssemos códigos comuns, para que todos percebessem bem o que é que está aqui em jogo, pelo menos para mim, e a forma incrivelmente generosa como todos vestiram a camisola, o que faz com que depois, em momentos destes, seja tão fácil, toda a gente reage. Está tudo depois, sintonizado, não é? Vocês estão todos e depois o elenco, toda a equipa, foi logo, demorou 5 minutos a dizer, vamos bora lá, pessoal, bora lá. Claro que e isso faz com que também o público já saiba com que pode contar. Ora, o público neste momento está a contar com o Amor é Tão Simples.
que é eventualmente até uma lefada de ar fresco. Eu não sei se tu encaras a comédia assim, ou se quando programaste sonhaste que ia estar num momento tão negro a poder dar um espaço para gargalhada. Não. Mas sabe-te bem fazer este Guilherme. Não só me sabe muito bem, como de repente percebo como isto é tão terapêutico. Termos todas as noites 400 pessoas a gargalhar em uníssono e, sobretudo, a saírem daqui um pouco mais leves, é de facto terapêutico e cumpre uma missão de serviço público, verdadeiramente. Eu estava longe, mais uma vez, de imaginar que teria este efeito nas pessoas. O espetáculo teve que ser adiado por 2 vezes. Foi um dos espetáculos que foi adiado. E quando ele finalmente surge agora, de repente faz todo sentido. Claro. Que seja neste momento. E a reação que temos tido, devo-te dizer que ultrapassa largamente a minha expectativa. Eu achava que era um espetáculo de sucesso, com um potencial de sucesso, mas que tiveste esta procura e esta adesão, sinceramente, não imaginei. Apesar de tudo, eu vou-te contar uma coisa que ainda não te contei off-camera, que é, quando eu vim ver a peça, vim sozinha e estava no meio do público, como é óbvio, não é? E estava, à minha volta estavam pessoas que claramente não vão ao teatro. Pelo seu comportamento até muitas vezes errado, no sentido de ter o telemóvel com luz, estarem a falar alto para o lado, mas que eram muitas mulheres em adoração à pessoa do Diogo, não é? Portanto, ao Diogo que elas conhecem, independentemente do que vinham ver, que eventualmente por ser uma comédia mais facilmente vieram, mas muitos grupos, muita gente que estava ali sem experiência anterior. E isso não andei a perguntar a todos, portanto foi só o que eu senti. Esse é também um papel que se consegue com este tipo de projetos, não é? Atrair pessoas a um sítio onde elas não viriam normalmente. Passando em modéstia, eu acho que desde há muitos anos esta parte, desde que comecei no Teatro Maria Matos e depois pelo Dona Maria e agora no Trindade, eu tenho procurado sempre fazer isso, que é criar novos públicos, sedimentá-los. E a forma que encontrei de o fazer é criar espetáculos com carreiras de longa duração que lhes deem a possibilidade de vir e que não os defraudem. Porque não há nada pior do que uma experiência teatral desagradável. Sim. Porque se ficas, isto é péssimo, Sem uma vontade. seca, nunca mais lá ponho os pés. Sim. Não. Portanto, eu sinto essa responsabilidade. Não significa que eu facilite, mas tenho cuidado nas escolhas que faço. Porque eu não faço só comédias. Já fiz muitas outras coisas e de igual sucesso. E sinto que fomos criando aqui um capital humano que agora nos permite fazer... Confiança também, não é? Confiança, de reconhecimento, que nos permite programar, por exemplo, a 3, 4 meses. Sim. O que é, para o nosso universo, muito ambicioso. E isso deixa-me naturalmente muito feliz, não só como intérprete, mas sentir que estou de facto a contribuir para que mais gente possa desfrutar daquilo que é a nossa oferta. Esta adesão vai ter uma continuidade, porque inicialmente pensaram vocês acabar no fim de abril, mas está cheio, não é? Sim, está a correr muitíssimo bem. Já estamos a ponderar prolongar o espetáculo até junho. Já está a ser planeada uma digressão nacional a partir de setembro, que vai durar 3, 4 meses, seguramente passando pelo Porto e as principais capitais de distrito. Estamos muito felizes de poder partilhar um espetáculo que é tão feliz e que nos deixa a todos tão contentes. Devo-te dizer, ainda não me perguntaste, mas este personagem... Ia ser já a seguir que eu te ia perguntar isso. Tem sido, assim, um bombom, porque isto é um bocadinho como ser o James Bond, não é? O James Bond tem licença para matar, eu tenho licença para a canastrice. E todos os atores temos... Sonham. Não, todos os atores temos medo da canastrice. Sim. Não, sim, o mas horror, poder usar com isso, mas poder ir mal, não, eu posso ir mal, não faz mal. É suposto que vais mal. É suposto que vá mal, é suposto ser canastrão. Quer dizer, ele não é bem canastrão, ele é só excessivo. Ele é excessivo. Mas tu divertes-te imenso a fazer aquilo. Diverte-me imenso. Para além de que a companhia é muito boa, não é? Tudo. Eles foram escolhidos a dedo, literalmente. São todos ótimos atores de comédia, ótimos atores e muito bons companheiros. Ótimos atores, ponto final. Ponto final. E, portanto, nós divertimos-nos muito, temos vários rituais todos os dias e é um prazer partilhar a cena com eles e sinto sempre que é uma aventura e é uma boa aventura. Portanto, razões zero para não vir ver O Amor é Tão Simples. Mas ainda temos um bocadinho
e há imensas outras coisas a acontecer. Falaste na Anne Frank, abriste audições para o casting, para papéis principais. Para os protagonistas, sobretudo os miúdos, os mais novos. Sim. A própria da personagem da Anne Frank, o Peter, a irmã da Anne Frank, são... Tu normalmente customizas muito, ou seja, vais buscar as pessoas que queres ou o encenador que queres e que sabes que vais escolher. Porquê que foi esta mudança aqui? Por serem mais novos? Porque se tratava de atores muito, muito novos. Era preciso encontrar aqui um compromisso delicado entre a experiência, a verosimilhança, a idade, o perfil, a imagem. Eu devo-te dizer que tivemos mais de 600 candidaturas. Fizemos uma seleção de 24 jovens, 14 raparigas e 8 rapazes, e já temos o elenco escolhido. Já está fechado. Está fechado, estamos muito não há felizes. candidatura. Ainda não posso dizer quem são. Ficaste traumatizado com esta coisa de muita gente ou não? Ou queres mais? Não, vais não, fazer não, noutras vezes? Não, sempre, eu acho importante fazerem-se audições. Já tinha feito no Chicago. É importante abrir esse espaço para que as pessoas possam mostrar o seu potencial, o seu talento. É evidente que as pessoas que não ficaram não significa que não sejam boas. Podiam não ser adequadas para este projeto em particular. Tem que haver sempre uma escolha, mas não há nada a fazer. dá-nos sempre a possibilidade de ficar a conhecer quem mais está lá fora, sobretudo as novas gerações que nem sempre têm possibilidade de mostrar o seu trabalho. E em setembro estreará? Em setembro estreará, com pompa e circunstância. É um projeto para nós muito importante. Também ele terá uma longevidade no tempo grande. Estamos a desenvolver várias parcerias estratégicas para potenciar o espetáculo, nomeadamente com as escolas, porque o Diário da Anne Frank faz parte do plano curricular, o Plano Nacional de Leitura. Estamos a tentar estabelecer pontos que nos permitam ter aqui uma exposição sobre o tema, criar aqui alguns debates, enfim, iniciativas complementares ao próprio espetáculo, que nos ajudem a perceber o contexto político e social da época, e que, infelizmente, agora, tanto sentido vai fazer uma ponte para agora, não é? Porque Exatamente. mais uma vez estar mesmo no centro das coisas. Diogo, outra novidade quentíssima, acabadinha de saber, é a revelação do quarto vencedor do Prémio Miguel Revisco. Primeiro, antes de revelar, rufam tambores, este prémio é também uma tradução de ti, mas é um prémio muito inovador porque permite que as pessoas candidatem textos e depois os vejam publicados, levados à cena, promovidos. Qual é o foco disto? Bom, eu acho que é tudo isso que mencionaste, ou seja, é dar a possibilidade a novos dramaturgos de verem os seus textos, os vencedores, obviamente, produzidos em cena, editados em livro, fazendo parte da nossa coleção, e agora, uma novidade, temos um novo parceiro que é a RTP, juntou-se ao prémio, propondo-se gravar o espetáculo para poder ser exibido numa das suas plataformas, e isso deixa-nos muito felizes. Nós acabámos de ter há pouco tempo a reunião do júri da quarta edição. O Rui Pina Coelho, o Daniel Gurjão e eu próprio escolhemos um texto que se chama Nuvem, que é do Carlos Rodrigues, e pronto, o texto mereceu o nosso reconhecimento. O que é que vos levou a escolhê-lo? Bom, eu devo dizer que fiquei muito impressionado com o texto. Ele é sem entrar em grandes detalhes, ele parece uma adaptação de um romance, tem um ambiente muito íntimo e psicológico e intenso, tem uma estrutura narrativa muitíssimo ágil, uma escrita fluida, mas não necessariamente fácil, e acho que vai ser um espetáculo que se vai adequar muito bem à estrutura da sala-estúdio. É algo sufocante, até porque se passa em África. É o tipo é quase um policial e é bom. E vocês vão fazer em 5G, tipo com a sala-estúdio fechada, cheia de calor, cheia de umidade? Não sou eu que vou encenar, mas estou muito... Isto, tipicamente, será para que fase do ano? Bom, o espetáculo vai estrear em dezembro. Já tem data, Sim, estreia dia 8 de dezembro de 22. E, portanto, está já agora em curso o levantamento do elenco e tudo mais, mas estamos muito entusiasmados. Olha, e quando é revelado o prémio Miguel Revisco do ano anterior, é já aberta à candidatura do seguinte. O que quer dizer que quem tiver ou um texto ou uma ideia, esta é a altura de concretizar? Sim.
e de mandar tempo, para cá, tem não é? tempo. Não tem que ser a correr. Sim. Eu sugiro que consultem o regulamento no site do Teatro da Trindade. Os interessados podem apresentar os seus textos até ao final de janeiro de 2023. Portanto, mas fica oficialmente aberta a 5ª edição e as pessoas podem refletir sobre isso, trabalhar e depois apresentar os seus textos. Portanto, está aberta esta oportunidade incrível e esperaremos pela nuvem. Antes de terminarmos, eu queria falar de mais uma estreia que está programada e que me remete a 1995. Não pelo texto, mas por ti próprio. Já falámos aqui muito deste Diogo que é encenador, ou é ator, ou é pai, ou é diretor artístico, ou é cavaleiro. O Diogo, ator, não o diretor artístico, em 95 fez o Beijo da Mulher-Aranha com o Nuno Melo no Teatro Dona Maria. O saudoso Nuno Melo. Com o saudoso Nuno Melo, numa interpretação extraordinária. Lembro-me vividamente de ambos. E agora, um elenco diferente, um projeto diferente, mas o Beijo da Mulher-Aranha volta, e desta vez, aos palcos aqui do Teatro da Trindade. Sim, e estou muito feliz por isso. Que saiba, não é um texto que tenha sido revisitado, entretanto. Naquela altura deixou-me memórias e marcas muito, muito bonitas. Nós já tínhamos feito uma coprodução com a Tenda e propuseram fazer um espetáculo connosco. E queriam fazer um espetáculo à volta de um determinado tipo de tema. E nas várias conversas que tivemos, eu propus-lhes este texto que eles não conheciam. Eu disse, então leiam, vejam lá se vocês não acham que isto faz sentido. Eles adoraram. E pronto, e a partir do seu entusiasmo começou-se a criar este projeto que agora vai ter uma vida própria e do qual eu não tenho nada a ver. Não vais meter a mão? Não vou meter a mão, obviamente. Serei um espectador atento e estou muito expectante com o resultado. Mas sim, o Beijo da Mulher-Aranha vai ter o seu espaço. Uma boa razão para as pessoas virem ver o Beijo da Mulher-Aranha? Eu começo a pensar que nós não nos faltam senão boas razões para as pessoas virem ao Teatro da Trindade. O Beijo da Mulher-Aranha, curiosamente, foi eternizado no cinema pelo William Hurt, que recentemente faleceu, ganhou um Oscar. É um texto absolutamente brilhante, cheio de humanidade, e passa-se numa cela de uma prisão, onde um jovem revolucionário acaba por conhecer um homem que é muito feminino, muito delicado, que está sempre a contar histórias de filmes. Ele é um espião infiltrado, o outro não sabe. Mas dali nasce uma amizade improvável, incrível, muito bonita, onde se quebram estereótipos, onde se quebram convenções, onde aquilo que é a natureza humana vem ao de cima de uma forma absolutamente inspiradora. Portanto, mais não digo. Diogo, de qual dos Diogos é que tu sentes mais falta? Nenhum. Não. Sabes que eu sou gêmeos, com ascendente em gêmeos, portanto, isto aí é tudo todos os eus andam aqui. Eu sou um pouco esquizofrénico, mas não. Eu acho que tenho tudo bem arrumado, ou relativamente bem arrumado. Eu gosto destes Diogos todos, gosto das responsabilidades que tenho. Sinto que nesta fase da minha vida, tenho 54 anos, já não tenho que andar a pedir desculpa pelas coisas que digo, ou pelas coisas que faço, ou a justificar-me permanentemente, ou à procura da aprovação. Eu tento ser sincero, tento ser respeitador dos outros, mas ao mesmo tempo confiante nas minhas decisões e naquilo que quero da vida e que quero para os outros. E isso acho que é o mais sincero que posso fazer e ser, e tento projetar isso em todos os aspectos da minha vida, e em todos os Diogos, sejam eles o diretor, o ator, o encenador. Eu faço e vivo com uma enorme paixão. Procuro transmitir isso às pessoas com quem trabalho. Às vezes, muitas vezes consigo. Outras vezes não, mas enfim, não podemos ganhar sempre. Mas sou, sobretudo, um homem feliz. E isso eu não podia pedir mais. Senhoras e senhores, Diogo Infante.